Nosso tema, eu quero recitar junto com a igreja. Vamos juntos, irmãos? Mensageiros com uma mensagem. Somente as vozes masculinas, homens. Vozes femininas. Vamos para a palavra. Estamos estudando sobre a vida de Davi, a sua trajetória, desde a sua fase de menino, quando ali é confrontado por Golias. E estamos com Davi agora sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Filho este que acabou de ser morto no campo de batalha. E Davi não sabe ainda. E é sobre isto que vamos falar nessa noite. Não sei se teremos crianças hoje. Teremos crianças hoje? Não. Então muito bem. Segundo Samuel, capítulo 18, versos 19 ao 33. Me acompanhe, tá bom? Vamos juntos. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar as notícias. Todavia Aimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo que, pelo jeito de correr, o da frente é Aimaas, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei, ele traz boas notícias. Então Aimaas aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus. Ele o entregou aos homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimaas respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar o teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: ficaria ao lado esperando. E Aimaas ficou esperando. Então o cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Segundo Samuel 18, 19 ao 33. Baixe sua fronte. De maneira direta com o Senhor. Você que está em casa, faça isso. Você que está aqui no santuário físico, peça a Deus para lhe ensinar aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Para lhe dar a porção da palavra que é fundamental para a sua sobrevivência espiritual nessa noite. Fale com Deus, converse com Ele. Amém? Numa perigosa costa marítima, onde naufrágios são frequentes, havia certa vez um pequeno e pobre posto de salvamento. Seus membros eram poucos, porém dedicados, e mantinham vigilância constante sobre o mar, sem pensar em si mesmos. Tantas pessoas foram salvas,
que o posto tornou-se famoso e ganhou muita gente que queria trabalhar como voluntários. E principalmente ganhou dinheiro com o qual aquele posto pôde comprar novos barcos de salvamento. Mas alguns membros começaram a ficar descontentes com o fato de o prédio ser tão feio, velho, mal equipado. Optaram por uma reforma geral nas suas dependências, trocando toda a mobília velha por uma nova importada e as macas de emergência por camas confortáveis. O lugar ficou tão bonito, tão chique, tão belo, que decidiram fazer daquele velho posto um clube de lazer e contratar grupos especiais à parte para fazerem o trabalho de salvamento. Pois os membros mais antigos agora tinham novas preocupações: encontros sociais, o marketing e a manutenção das instalações, não tendo mais tempo de salvar ninguém. Por essa época, um grande navio naufragou ali próximo e as equipes de salvamento contratadas pelo posto chegavam com os barcos cheios de pessoas semi-afogadas. Elas estavam sujas, passando mal, e algumas delas eram estrangeiras. O belo e novo clube ficou um caos. Logo após o incidente, um membro mais antigo levantou-se e disse que não ficava bem para o clube aquela imagem tão horrenda e suja. Ele sugestionou então que fizessem um banheiro do lado de fora, onde as pessoas fossem limpas antes de entrar, caso houvesse um outro naufrágio. Alguns se levantaram e questionaram essa sugestão, pois eles não podiam se esquecer de que era um posto salva-vidas, e a sua prioridade era salvar pessoas, e não ficar se preocupando com a estética, com a beleza do lugar. Surgiu uma grande confusão a partir dessa discussão, e decidiram votar para determinar qual prioridade a ser assumida. O posto existiria para salvar vidas ou se confraternizar. Por uma esmagadora maioria de votos, foi decidido que, a partir daquele momento, a prioridade daquele posto seria a de congraçamento, confraternização entre seus membros. Salvariam vidas apenas quando tivessem tempo para isso, e ainda assim por intermédio das equipes terceirizadas para resgate. O grupo minoritário, revoltado com a decisão, decidiu romper com aquela instituição e criou seu próprio posto salva-vidas. Porém, com o tempo, aquele posto novo passou pelas mesmas transformações que o primeiro, tornando-se um clube. E hoje, você passa por aquela região e contempla inúmeros, dezenas de postos salva-vidas. Mas hoje, morrem muito mais pessoas por afogamento e naufrágio do que quando tinha apenas aquele pequeno e humilde posto inicial, pois todos transformaram-se em clubes de lazer. Meus amados, minhas amadas, eu creio que esta parábola, esta história, retrata de forma impressionante a nossa realidade enquanto Igreja de Cristo hoje. Esquecemos-nos na prática de qual seja a nossa missão prioritária. Temos assumido compromissos, encargos, atividades que não se constituem na tarefa mais importante a ser vivenciada por nós, que é a de espalharmos a mensagem do amor e da redenção de Cristo por meio dos nossos lábios e por meio da nossa própria vida. Estamos hoje preocupados tão somente com a manutenção, com a satisfação dos nossos caprichos pessoais,
com as coisas que interessam aos nossos gostos particulares, com aquilo que nos traz apenas uma alegria mundana, egocêntrica, egoística, enquanto as pessoas ao nosso redor, pessoas debaixo do nosso teto, pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, estão afogando espiritualmente a um palmo do nosso nariz, e nós nada temos feito. Eu estou doido para essa política acabar logo, meus irmãos. Doido, não aguento mais. De vez em quando eu estou brigando lá com um grupo de pastores lá, porque está uma loucura chata. Gente se matando por Bolsonaro, gente se matando pelo PT, mas estes mesmos que estão levantando esta bandeira fanática, não são capazes de discutir por Jesus. Não são capazes de pagar um preço por Cristo. Assumiram uma capa em prol de um ou outro candidato e estão se indispondo, criando inimizades, entrando em contendas, em discussões inúteis, mas a mesma atitude não se vê quanto ao ardor evangelístico de pregar a palavra. Estamos perdendo tempo com coisas inúteis e vãs. Lembro-me que quando era ainda seminarista, escute isso, fui pregar numa igreja pequena da zona oeste do Rio, Campo Grande, é um bairro muito populoso, muito grande. E ali acabei de pregar pela manhã e tinha uma sessão extraordinária da igreja para tratar da festa de aniversário. E pasmem, irmãos, o coro comeu, irmão xingou irmã, por causa do tamanho das coxinhas de galinha que iriam ser servidas na festa de aniversário da igreja. Depois o coro veio ainda de modo dobrado. E teve discussão que o pastor quase caiu no tapa com o vice-presidente, por causa do tamanho do espetinho de churrasco que ia ser vendido na festa de aniversário. E eu falei, meu Deus do céu, o povo está se matando por causa de comida que vai vender numa festa de aniversário. O povo está colocando coisas secundárias, terciárias, quaternárias à frente daquilo que é o principal. E a igreja se esquece de cumprir a sua missão, porque ela está envolvida em tantas picuinhas, em tanto disse-me-disse, que perde o foco. Entenda bem algo, querido. Você, filho de Deus, filha de Deus, você é um mensageiro das boas novas. Você é uma mensageira das boas novas. Duas passagens para nós relembrarmos uma verdade fundamental. Solta aí. Vamos comigo, vamos. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. E embaixo, Atos 1:8, comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tais palavras não foram direcionadas apenas aos apóstolos que andaram com Jesus, mas também a nós que nos tornamos seus discípulos. Ou seja, você também está inserido nesta palavra de Cristo. Você também é um mensageiro de Jesus. Você é um reconciliador entre os céus e a terra. Não se esqueça disso jamais. Paulo vai falar sobre isso. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vamos lá, juntos? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu lhe pergunto, você conhece algum mensageiro sem mensagem? Você conhece algum embaixador, algum diplomata que não represente uma autoridade que lhe seja superior? Você conhece algum carteiro que não tenha uma carta, uma correspondência para ser entregue? É claro que não. Seria um absurdo
algo inimaginável. No entanto, infelizmente, nós temos sido esse absurdo vivo. Temos nos portado como mensageiros que não têm uma mensagem, porque simplesmente não a pregamos com a nossa própria vida. Aí eu volto ao texto que lemos em 2 Samuel capítulo 18. Vamos lá, vamos entender aquela passagem que lemos. Absalão, filho de Davi, morre em sua conspiração frustrada contra seu pai. Davi não sabia ainda que seu filho havia sido morto. E Joabe, chefe do exército de Davi, manda um etíope dar este anúncio ao rei. Esse etíope era um estrangeiro, alguém que não tinha muito valor para Joabe. Aimaas, grave esse nome, Aimaas, mensageiro oficial do rei, se intromete na história e se oferece para ser o portador de tal mensagem. Mas Joabe não deixa, não permite, porque Joabe sabia que aquele que desse para o rei a notícia da morte do seu filho poderia ser morto. Tamanha a gravidade da mensagem. E Joabe gostava de Aimaas. Aimaas lhe era querido. Então ele manda um homem de pouco valor, um homem que não tinha ligação com ele, um etíope, um cuxita, como lemos na versão aqui. Só que pela insistência de Aimaas, Joabe acabou permitindo que ele fosse após o etíope. Provavelmente, Aimaas era jovem, forte, rápido, e mesmo tendo saído após o etíope, ele consegue ultrapassá-lo no meio do caminho. E quando Davi vê Aimaas de longe, espera, pela experiência do seu contato com ele, receber boas notícias do campo de batalha. Aimaas chega todo ofegante, respirando fundo, e Davi, cheio de expectativas quanto ao que havia acontecido, não pergunta sobre a batalha, se havia sido o seu exército ou o exército do seu filho rebelde que havia ganho. A pergunta imediata de Davi é: como vai meu filho Absalão? E ele esperava receber alguma coisa positiva pelo conhecimento que ele tinha de Aimaas. Vamos aqui abrir um parêntese. Assim como Davi olhou para aquele jovem Aimaas, correndo rumo ao seu encontro, e esperou receber dele algum tipo de boa nova, as pessoas estão nos olhando também, e esperando receber de nossa parte algum tipo de mensagem que lhes traga uma esperança renovada. No meio de todo esse caos existencial, ideológico, político que vivemos, as pessoas querem saber se temos alguma mensagem que lhes traga alento, que lhes traga um novo conteúdo de vida, que lhes traga uma nova expectativa. Mas nós estamos muito calados. Na verdade, estamos emudecidos, estamos intimidados, não temos anunciado a Cristo pelos lábios e a partir de nossa própria vida. Os argumentos filosóficos dos professores universitários têm calado os jovens de Deus. Os prazeres circunstanciais, momentâneos, as comodidades a que temos acesso, têm calado o povo de Deus. Esse foi o problema de Aimaas. Ele não falou o que deveria ter falado. E qual não foi a frustração de Davi? Quando Aimaas simplesmente diz: Rei, eu vi uma confusão, eu vi uma bagunça, eu vi uma balbúrdia, mas eu não sei o que aconteceu. Correu tanto para nada, quis ser portador de uma notícia, se intrometeu no negócio de Joabe, quis passar o etíope para não falar nada, nada de útil, nada de proveitoso. Aqui eu vejo uma ironia.
Aqui eu vejo um paradoxo. Ahimaás implora a Joabe a chance de ser o porta-voz das novas do campo de batalha. Mas quando chega diante do rei, ele não tem o que dizer. Um mensageiro sem mensagem. Um mensageiro sem recado. Um mensageiro sem notícia. Meus amados, Ahimaás, sendo jovem como era, certamente, ele confiou apenas na empolgação. Grave essa palavra, empolgação. Ele queria estar junto ao rei. Ele queria ser o primeiro a lhe contar sobre a vitória do seu exército. Ele queria mostrar ao rei a sua dedicação. Mas na verdade o que Davi mais queria era saber sobre o seu filho Absalão. E nesse quesito, nesse ponto, Ahimaás não pôde satisfazer o coração do rei. Nós temos hoje como Ahimaás muitos crentes empolgados hoje em dia. Gente que ao ser vista, contemplada, nos transmite a ideia, a aparência de uma grande espiritualidade. Gente que faz barulho entre quatro paredes, mas na hora decisiva em que a mensagem precisa ser pregada através de palavras e da própria vida, aí estas pessoas mostram o que realmente são, vazias, guiadas apenas pelas emoções, mas sem nenhuma convicção da mensagem a ser passada adiante, a ser transmitida. Lembro-me bem de um programa do qual fui participante na minha igreja de origem lá no Rio de Janeiro. Culto jovem, terça-feira, lotado. Era a época dos louvorzões jovens. E nós estávamos no Salão da Mocidade, um espaço para mais ou menos uns 200 jovens, lotado, gente saindo pelo ladrão. E a música que era cantada era essa aqui: nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O pessoal aqui conhece, amém? E todo mundo ali empolgado, marchando, nosso general é Cristo. Só que de repente me entra uma mulher com trajes de candomblé, toda de branco, cheia de cordões. E ela entra no meio daquele grupo e dá um grito horripilante. Ia! Meus irmãos, cadê o general? Não ficou um soldado lá para dar conta do recado. Eu só escutei a molecada: mamãe! Quando olhei, estava eu, que era o líder do culto, e o pastor que ia pregar, querido pastor Francisco, da Igreja Batista Vila Nova, em Nova Iguaçu. Eu me pus a perguntar: onde estava aquela espiritualidade exalada por todos aqueles jovens no momento de louvor? Aquela espiritualidade era falsa, na verdade, porque uma espiritualidade que não mostra o poder de Deus, quando este poder precisa se manifestar, não é uma espiritualidade verdadeira. Sinceramente, irmãos, eu estou farto de ver manifestações emocionais que não se traduzem em testemunho positivo do Evangelho de Jesus. É muito bom cantarmos, como cantamos agora há pouco, e demonstrarmos o nosso louvor quando nos reunirmos para cultuar a Deus. É muito bom estarmos como estamos agora na campanha dos 40 dias, orando pela manhã, meio-dia, à noite, como agora há pouco estava um grupo ali no nosso templo menor. Mas escute isso, se liga aqui em mim, olha aqui para mim. É muito melhor ainda sermos instrumentos nas mãos de Deus para que vidas sejam tiradas do inferno. E isso só pode ocorrer quando tivermos uma vida calcada, firmada na convicção de que somos mensageiros celestiais. E como mensageiros de Deus, temos uma notícia a ser transmitida. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura o homem pecador.
Querido, querida, estou fechando aqui. Pense com sinceridade acerca da sua situação. Você hoje, neste exato momento, pode dizer que é um mensageiro com uma mensagem? Ou você é um mensageiro desprovido, destituído das boas novas? Um crente apenas empolgado como Aimaas foi, que é excelente para celebrar, mas na hora que o bicho pega, na hora que tem que mostrar valor, na hora que tem que enfrentar o capeta, na hora que tem que pregar a palavra, você recua, porque se sente sem poder e sem autoridade para isso. Algum tempo atrás, alguns anos passados, eu recebi um telefonema, era quase meia-noite, um telefonema angustiante, um telefonema muito triste. Uma pessoa que me é muito achegada, ligou-me em pranto profundo, chorando copiosamente. Essa pessoa, uma irmã em Cristo, ela tinha um grande amigo, seu melhor amigo na faculdade, estudante universitário da mesma turma que ela, porém viciada em drogas, LSD, cocaína, maconha. E essa jovem cristã, líder em sua igreja, ouvia o tempo todo aquele rapaz lhe falar das suas frustrações, das suas derrotas, das suas desilusões quanto à vida, do vazio que tragava a sua alma, e de como sentia uma grande vontade de morrer. E ela, altamente respeitada pela sua congregação, era líder da juventude de sua comunidade, ouvia todo aquele desabafo, mas não tinha coragem para falar de Jesus ao seu amigo, pois ele se dizia ateu, não cria em Deus, e ela não queria estragar a amizade com ele, ela não queria envolver religião com a amizade, pensou que chegaria o momento certo de poder lhe falar de Jesus. E o motivo que fez ela ligar para mim, cerca de meia-noite, deu-se pelo fato de que aquele rapaz, inesperadamente, de uma hora para outra, foi vítima de uma overdose devido ao uso excessivo de cocaína. E chorando, aquela jovem me disse assim: Júlio, eu sinto-me culpada por ele ter partido sem Cristo, e eu jamais ter lhe falado do amor de Jesus, e agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E aí, meus irmãos, o que vai fazer? O que pode fazer? Nada, nada. Eu não pude enfeitar o pavão, eu não pude maquiar aquela situação horrenda, eu só pude dizer para ela: querida, eu agora só posso orar para que Jesus console seu coração e dê a você uma outra oportunidade para falar do amor dele àqueles que estiverem próximos a você, porque nesse caso não tem mais jeito, ele já se foi, ele já partiu. Igreja querida, meu irmão, minha irmã, eu espero sinceramente que você, que cada um aqui não passe pela mesma situação daquela moça. Vamos abrir a nossa boca, porque a palavra de Deus tem poder. Vamos ser mensageiros com conteúdo, porque a transformação não depende de nós, mas da palavra que nós carregamos no coração e que precisa ser imediatamente compartilhada. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque um dia alguém testemunhou de Jesus para você. Você está aqui hoje porque um dia alguém lhe falou da salvação. Como é que você guarda isso para dentro de si? Como é que você não compartilha o bem recebido? Como? Quer ver só? Lourdinha, você conheceu Jesus por acaso? Um dia você passou em frente à igreja, tropeçou nela, olhou, tinha uma igreja, entrou nela? Foi assim? Por que você está aqui hoje, Lourdinha? Uma missionária foi enviada por Deus
para pregar a palavra para você. Glória a Deus. Juliana, você está aqui também à toa, a troco de nada? Por que você está aqui hoje, Juliana? Mas você começou a servir a Deus do nada? Houve alguém que chegou perto de você? Houve alguém que insistiu com você? Como é que foi? Quem foi? A sua sogra lhe falou do amor de Jesus. E você está aqui hoje. Gena, e você? Pastor Gena, pastor Genildes, você também tropeçou em frente à igreja? Ou alguém lhe falou desse amor? Quem foi que lhe falou desse amor? Quem? Quem lhe disse? Quem foi usado por Deus para você estar aqui hoje? Namoro? Bem, também pode. E como pode? Como pode? Então observe, eu poderia perguntar a cada um aqui: Lu, minha mulher amada e querida, você também passou a ir para a igreja por acaso? Por que você passou a frequentar a igreja? Uma vizinha lhe chamou para ir à EBF. E quantos anos você tinha nessa época? 8 anos. Mas quando foi que você se converteu de fato? Com que idade? 17 anos. Olha aí, irmãos. A semente é semeada, mas o tempo que ela vai vingar só Deus sabe. O que eu não posso é me calar. Eu tenho que anunciar, porque a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Eu tenho que crer nisso. É por isso que eu estou aqui. Porque um dia alguém me falou de Jesus, e quando aquela pessoa me falou de Jesus, jamais ela poderia saber que eu seria um pastor de almas. Vamos então abrir a boca. E diferentemente de Aimaas, vamos falar a mensagem que o Senhor nos destinou a falar.